Partilhar a tela. Espero que consigam ver. Sim, estamos vendo. Ótimo. Só vou tirar aqui de cima do meu texto. Então, muito boa tarde a todos, ou boa noite, conforme o sítio onde estejam. E vou então iniciar a quarta sessão do curso experimental que tenho vindo a desenvolver de introdução ao pensamento de Slavoj Žižek. E tenho aqui uma pequena frase inicial que diz o seguinte: a obra de Žižek não tem um objetivo pedagógico, mas sim filosófico, pressupondo conhecimentos anteriores. Isso obriga a quem a pretende explicar, entre aspas, a quem ainda não a abordou, a rodar em volta de alguns conceitos imbrincados uns nos outros, que vão surgir em vários momentos da sessão de hoje, e certamente nas seguintes. Torna-se inevitável. Não há uma explicação linear, entre aspas, como em tantos manuais habituais de introdução a. Pede-se a melhor atenção e a observação posterior do vídeo que se espera que resulte desta sessão, por forma a ir incorporando numa formulação coerente, mas sempre imperfeita, claro, a articulação de conceitos que só numa compreensão retrospectiva se esperem que se tornem claros. É pelo menos esse o meu esforço, necessária a dificuldade do tema, pedindo eu aos participantes ouvintes o melhor do seu esforço também. Trata-se de pressupor aqui um trabalho coletivo. Slavoj Žižek é um dos pensadores mais estudados hoje em todos os centros vivos e atentos ao pensamento em criação. Estão a ver o segundo slide, estão? Sim, sim. Um pensamento para o qual, apesar das minhas próprias dificuldades em o abordar, e são muitas, visto que não sou filósofo, tenho tentado encontrar adeptos em Portugal, consciente de que a obra de Žižek é certamente uma das que ficarão nos futuros manuais de filosofia por muito tempo. Slavoj Žižek, um pensamento que não é uma cartilha para ninguém seguir, mas uma forma de fazer do pensamento filosófico algo de muito útil contra tudo o que atenta contra a humanidade através do senso comum. Um pensamento aberto à liberdade e à diversidade. Um pensamento crítico, mas não no sentido funcionalizado de crítico. Um pensamento vivo, em permanente reconstrução, por vezes profunda, de livro para livro, numa avalanche que testemunha uma rara inteligência e dinamismo no seu sentido melhor, não o de ganhar fama e proveito, mas no de ganhar o bem mais precioso, a lucidez, a busca intransigente da lucidez e o desejo de a comunicar. Todavia, um pensamento, como todos, discutível e muito discutido. O que é crucial é distinguir o Žižek filósofo do Žižek mais mediático ou ativista. É útil, metodologicamente apenas, concentrarmos no primeiro. Ainda no passado domingo, tivemos mais uma sessão de um curso que anda a seguir, precisamente organizado pela European Graduate School, sobre Žižek, em que intervêm pessoas muito, muito bem preparadas, e estive a ler e até traduzi para mim uma intervenção de uma das pessoas que falou nesse curso, mas que foi feita noutro âmbito, em Munique, onde também se processou nos últimos dias um grande congresso, que é o que vou mostrar agora a seguir, de homenagem ao Žižek. E vê-se que é uma pessoa que, digamos, discute abertamente com o Žižek muitos aspectos interessantes, nomeadamente uma tendência que o Žižek tem para uma espécie de teologia a partir de um ateísmo. Portanto, parece uma questão contraditória, e o Adrian Johnston, que é um dos amigos e estudiosos de Žižek, mas também um autor por si próprio, não é? Já bastante maduro, lhe põe alguns problemas que gostaria de ver depois como é que Žižek lhe responde. Portanto, veja-se este congresso importante, no slide seguinte, que já vou passar, muitos outros lhe sucederão, em homenagem a esta pessoa, de facto, extraordinária. Esta iniciativa é do professor Dominique Finkelde, de Munique. Portanto, o cartaz é este, Knowledge Without Comprehension, on Spirit After Ego in the Age of AI. An International Conference in Honor of Slavoj Žižek. Isto é só para dar uma ideia de como o Žižek é mundialmente conhecido e mundialmente estudado neste momento.
passou-se em Munique de 21 a 23 deste mês, portanto há poucos dias. E vê-se precisamente aí uma série de pessoas que intervêm, como o Dominique Finkelder, tem uma série de livros importantes em que também cita e usa as reflexões de Zizek. Depois, por exemplo, mais abaixo, Alain Dolar, um dos companheiros de Zizek em Ljubljana. Depois, Frank Ruda, que é um autor muito interessante, que é o que está a coordenar o curso que eu sigo aos domingos. O Adrian Johnston, que acabei de me referir, e que é um americano que vive em Albuquerque, mas se deslocou a Munique para apresentar uma comunicação precisamente que divulgou no Academia do, e por isso eu tive acesso a ela. Depois, dentro dos que eu conheço, temos aqui assim conheço, o Russell Sabiglia, um autor muito interessante também, Alenka Supancic e o próprio Dominique Finkelder. Portanto, a nível mundial, realmente consagra-se a obra de Zizek como uma obra que vale a pena conhecer e discutir, não necessariamente concordar, como é óbvio. Portanto, esta sessão 4 vai abordar, em parte, este aspecto do livro, é a primeira parte do capítulo 2, do sintoma ao sintoma, com um TH, a dialética do sintoma, com subcapítulos, de volta ao futuro, a repetição na história, uma armadilha temporal. E, entretanto, continuação da explicitação, tão suscita como possível, de vários conceitos lacanianos e zequianos fundamentais. Note-se que vai ser um pouco denso e nem sempre, talvez, seja totalmente claro, como é impossível ser, porque eu recorro também bastante à inteligência artificial, queria também referir isso, não é? Permite-me fazer isso para simplificar, mas posso com isso cometer erros levado pela inteligência artificial. Portanto, isto é um curso introdutório, é um curso experimental e creio que me perdoarão esse pequeno pecado. Ora, Zizek diz-nos que devemos abordar o paradoxo do tempo, ou seja, de onde volta aquilo que foi recalcado. E o que ele refere é que isso que foi recalcado volta no futuro, ou seja, volta depois. O sentido do sintoma é construído retroativamente. O que acontece com o sintoma, ao nível individual, acontece com a história como um todo. E Zizek escreve, na página 94, assim que entramos na ordem simbólica, o passado está sempre presente sob a forma da tradição histórica, e o significado desses traços não é dado. Muda constantemente ou continuadamente com as transformações da rede de significantes. Toda a ruptura histórica, todo o advento de um novo significante mestre, portanto, de uma informação importante que nos obriga a repensar e a trazer para a frente, trazer para hoje aquilo que se passou. Quando trazemos isso para hoje que se passou, já não é aquilo que se passou, mas é algo que é hoje visto com outros olhos e, portanto, é algo diferente. É modificado retroativamente todo esse significado de toda essa tradição e que reestrutura a narração do passado, tornando-o legível de outra maneira. Eu ainda fui educado num curso de História, que foi o que tirei, em que o que era importante era reconstituir o passado. Ora, reconstituir o passado é uma frase que, de certo modo, pode induzir em erro e pode fazer-nos cair numa perspectiva positivista, não é? De estarmos a conhecer o passado como um objeto, tal como um botânico conhece plantas ou como um zoólogo conhece, por exemplo, aves ou outros animais. Não se trata de uma coisa que está aí, uma relação entre sujeito e objeto, trata-se de uma relação completamente diferente. É uma relação que é inspirada no hegelianismo, numa mediação entre esses dois elementos, um pensamento circular, de algum modo, em que o passado está permanentemente a ser construído, não é? Porque o sujeito que está aqui naquilo que chamamos presente está permanentemente a passar para uma outra realidade, a realidade do futuro, e está permanentemente a relembrar e a trazer à superfície da sua memória muita coisa que já vem alterada, transformada, reutilizada por hoje, pelos interesses de hoje e pela sua presença perante factos e perante situações que lhe permitem uma visão diferente daquilo que lhe aconteceu e muitas vezes até lhe revelam
o significado de enigmas que lhe aconteceram. Assim, na transferência, ou seja, nessa espécie de diálogo entre o presente e o passado, mas que no fundo se pode transformar ou se pode chamar de transferência, porque no fundo de algum modo é homóloga da relação entre analisando e analista na transferência psicanalítica, coisas que o analisando pronuncia e que em si não querem dizer nada, porque o analista pede-lhe precisamente para falar à vontade, sem lei nem organização do discurso como se faz aqui, por exemplo, eu tento fazer, ou se faz na universidade, etc. Portanto, as coisas que o analisante pronuncia e que em si não querem dizer nada, podem no futuro, numa outra sessão, ou já terminada a análise, não é? Quando o analisante pensa que, de facto, já não há mais nada à espera daquela análise e, portanto, de certo modo, essa é a sua cura, digamos, é o atravessar do fantasma de maneira a conviver com ele, vir a adquirir um sentido que é achado sempre a posteriori. Portanto, há aqui uma relação dialética entre os vários momentos do tempo, não é? E não uma relação linear. Há uma elaboração retroativa do próprio significante, quer dizer, daquilo que antes tinha sido dito e era algo sem sentido, inclusivamente. A nível individual e a nível coletivo, o passado está sempre a ser produzido. A história individual e a história coletiva está sempre a descobrir o que algo terá sido, não é? Something have been. Portanto, é uma expressão que os franceses também utilizam e aura été, ou aura arrivé, e que é um tempo que eles chamam o futur antérieur. Na elaboração do sintoma, produzimos a realidade simbólica de darmos sentido a eventos traumáticos do passado, há muitos esquecidos. O que é um significante mestre a que se aludiu no slide anterior para Lacan? Lembremos que um significante, para Lacan, é o que representa um sujeito para outros significantes. Portanto, o sujeito em si é vazio. Não passa de um significante que se dirige, que se volta para outros significantes. Recorramos expeditamente à inteligência artificial da GU, com tudo o que isso pode conter de um pouco preciso. O significante mestre, S1 em Lacan, é o significante primordial que representa o sujeito para outros significantes. O S2, no fundo, S2 é tudo aquilo que disputamos nos outros quando falamos, é o saber, é a cadeia simbólica que comanda a ordem discursiva. Ele funciona como um ponto de estofo, também já referimos isto, um ponto de capitão, quer dizer, um ponto de fixação de sentido. Domina o sujeito e produz saber, sendo central na constituição do laço social e na clínica. Baseia-se, no fundo, num conjunto de elementos que, entre o sujeito e os outros a quem ele se dirige, através desta relação entre significantes, vai atribuir um significado, não é? E vai atribuir uma capacidade de relacionamento significante com todos os outros. Portanto, o sujeito é um sujeito falante que procura encontrar, digamos, na fala do outro, na resposta do outro, na tal resposta ao tal que vuoi, o que é que tu queres de mim, procura encontrar uma explicação para si próprio. A representação do sujeito. O S1 representa o sujeito barrado, portanto, um S cortado, na linguagem, permitindo que ele se situe no mundo simbólico. Nós vamos ver agora aqui uma série de elementos que se percebem melhor nos slides seguintes. Por exemplo, há 4 discursos em Lacan que organizam, de certo modo, o conjunto das articulações entre os indivíduos numa sociedade. Uma espécie de teoria política, se quisermos. Uma teoria política simbólica, que é o discurso do mestre, o discurso da histérica ou do histérico, ou da histeria, o discurso da universidade e o discurso do analista. E a função do mestre, a função de mestre, nesse discurso de mestre, é o elemento que comanda o discurso, produzindo um efeito de que ordena a realidade social e os laços sociais, frequentemente agindo como um ideal. Mas tudo é muito mais complexo que isso. A relação com o saber, que normalmente
é um S2, não é? Que tem articulação com o S1 inicial, articula-se com a cadeia significante que representa o saber. Enquanto que o S1 é o significante pai, ou o significante mestre, ou o significante inicial, o S2 é o saber que encobre a falha do mestre, porque há sempre uma falha. Eu até provavelmente vou passar já para o slide seguinte para começarmos a compreender isto melhor. De qualquer modo, brevemente, no discurso do mestre, o S1, o mestre, domina o sujeito e comanda a produção de saber, S2. No discurso histérico, o sujeito, que é um sujeito barrado, questiona o sujeito suposto de saber, o S1, o sujeito mestre, o significante mestre, expondo a sua inconsistência, tentando expor, desafiando, no fundo, o S1 a responder aos problemas que esse histérico ou esse histérico não conseguem resolver e que os atormentam. Discurso da universidade. O saber está na posição de agente. Já vamos ver essas posições. Portanto, na posição, digamos, de poder, de algum modo, tentando encobrir a falta do mestre, o S1, e visando produzir um objeto de desejo. Ou seja, visando produzir no seu auditório, nos seus alunos, no fundo, não é? O gosto pelo conhecimento, portanto, o desejo de conhecer, que aqui está como objeto pequeno a, ou seja, o objeto de causa do desejo. E o discurso do analista é que o S1 é colocado na posição de causa do desejo, desestabilizando o saber. Já vamos ver como é que isso acontece. Portanto, o significante mestre é, portanto, a marca inicial, frequentemente ligada a dois conceitos importantes que Lacan introduziu, sobretudo na sua fase final, e que havemos de ver com calma, nome do pai e a um tracionário, que fixa o sujeito na linguagem e define a sua posição em relação ao gozo. Como sabemos, o sujeito humano é um sujeito da jouissance, e jouissance traduz-se por gozo, não é? Em português, e no Brasil também. Mas, de facto, existe uma diferença profunda entre jouissance e prazer, entre gozo e prazer, não é? O prazer pode satisfazer, o gozo, por definição, nunca é completado e, portanto, provoca a continuidade das pulsões em torno da busca da completude que o sujeito nunca alcança, não é? E ainda bem, de certo modo, que nunca alcança, porque, de certo modo, seria a morte. A teoria dos 4 discursos vem exposta com muito detalhe e explicações muito interessantes neste livro do seminário 17, chamado O Reverso da Psicanálise, publicado pela Doucet, e aqui vemos o Cohn-Bendit durante o maio de 68, a olhar para um polícia, a olhar para a autoridade, portanto, no fundo, um sujeito a interpelar, não é? o agente da autoridade, o significante mestre, neste caso, desta fotografia. Portanto, há um esquema geral de lugares que é um esquema que aparece em todos os discursos. Em posição de agente está primeiro. Depois está o agente que se dirige ao outro. Está a seguir em cima desta espécie de equação, portanto, do lado direito. O agente vai estar em relação com a verdade e o outro vai estar em relação com a produção. Ora, no caso do discurso do mestre, nós temos o S1, né, portanto, o significante mestre, em relação com o saber, o S2, e o saber nunca é completável, nunca é decifrável, nunca é totalizável, de maneira que o sujeito fica sempre como um sujeito barrado, em baixo, procurando mais objetos de desejo através do objeto de causa de desejo, que é o objeto A, o objeto pequeno A. Portanto, o mestre, ou o senhor, de algum modo, domina o sujeito, exigindo o saber dele como servo, ou como discípulo, e comandando a produção do objeto A. O objeto A está na produção, porquê? Porque é aquilo que resulta da insatisfação. Como eu estou insatisfeito, como o sujeito está insatisfeito com aquilo que lhe explica o mestre, que lhe explica quem lhe tenta explicar qualquer coisa,
o sujeito vai procurar por si próprio e vai ser comandado, precisamente, pelo objeto causa do desejo. Um outro discurso, que é o discurso da universidade, tem algumas semelhanças com o anterior e é o discurso da ciência, é um discurso em que o saber, S2, está na posição da gente agora. E ele tenta encobrir, de algum modo, o sujeito suposto saber, ou no caso da análise, mas neste caso tenta encobrir o significante mestre, não é? E o que é que ele vai estar em relação? Vai estar em relação com o objeto causa do desejo, não é? Portanto, neste caso, o conteúdo do saber, digamos assim, e vai produzir, não é? Um sujeito dividido, que é sempre um sujeito que não se consegue complementar com aquilo que lhe é explicado, com aquilo que lhe é ensinado, com aquilo que o professor, ou em geral, de um modo geral, este certificador do conhecimento e a própria ciência no seu conjunto, que é um elemento que está dentro do simbólico, não é? A ciência está dentro do simbólico, como toda a atividade social humana, mais certezas concretas que ela nos traga e que sejam tão úteis à nossa vida, mas a verdade é que ela está sempre dentro desse âmbito. Não há nunca a possibilidade, evidentemente, de o real que a ciência consegue definir passar para qualquer coisa que Kant chamaria o número, não é? Isso é impossível, é interdito, digamos assim, de certo modo, do ponto de vista kantiano, claro, ao ser humano. E, de certo modo, em certos aspectos, Lacan é devedor de Kant, mas também temos que concluir que Kant fez uma revolução muito grande e, em outros aspectos, é devedor de Hegel. São coisas que a pouco e pouco se irão concretizando melhor. Depois temos o discurso do histérico, ou da histérica, ou o discurso histérico em si, que é um discurso em que, no lugar da gente, está o sujeito barrado. Portanto, está o histérico, ou está a histérica, ou está quem se comporta de forma histérica. Comporta-se de forma histérica como? Pedindo, solicitando, demandando, questionando, neste caso, o mestre, ou o S1, o significante mestre, sobre as causas do seu mal-estar, não é? Querendo uma explicação e querendo uma cura, digamos assim, porque muitas vezes o histérico ou a histeria causa mal-estar físico, não é? Como sabemos. Portanto, ele insta o mestre a responder, a produção que daí sai é saber, o mestre pode dizer uma série de coisas, pode lhe fazer até algumas coisas, mas, na verdade, o sujeito fica sempre agarrado ao pequeno a, ou seja, há sempre uma inconsistência absoluta do sujeito barrado. Portanto, ele vai expor a inconsistência do sujeito do significante mestre, do S1, e vai também ficar agarrado, o sujeito histérico vai ficar barrado a esta realidade, que é uma verdade, mas é uma verdade que não o completa, que não o satisfaz. Portanto, como se vê, estes vários lugares, não é? Eu vou até atrás para mostrar, estes vários lugares da gente, de outro, de produção e de verdade, vão oscilando, vão rodando no sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, vão rodando da esquerda para a direita, não é? De baixo da direita para cima, sempre neste sentido, para criar os quatro discursos. O discurso do analista é um discurso em que o analista está na posição do objeto, é o objeto suposto saber ou o objeto suposto satisfazer, é o objeto causa do desejo do analisando, que está ali como S barrado, e o analista está em relação com um suposto saber, o S2, e quem de facto fala e domina a sessão, por assim dizer, entre aspas, quem ocupa o tempo da análise é o S1, mas esse S1, evidentemente, cria apenas um novo significante mestre. Portanto, o objeto de causa do desejo
A, pequeno A, está colocado na posição da gente, visando produzir a divisão do sujeito, não é? Desestabilizando o seu saber, tentando que ele encontre a sua própria verdade, que é a verdade do sujeito. A verdade do sujeito é o seu fantasma, a sua fantasia, não é? É aquilo que o sujeito acaba por compreender, que é insolúvel, que não tem uma explicação definitiva, não é? E essa não explicação definitiva é a própria realidade da vida do ser humano. Há um outro elemento fundamental na teoria lacaniana que é capital para perceber Zizek, que é o nó borromiano. O nó borromiano tem muito que se lhe diga. Eu aqui vou apenas aflorá-lo algumas vezes, de uma forma que pode parecer um tanto ou quanto anárquica, mas por vezes é impossível resumir, num texto único, resumir algo de tão complexo, porque para o fim da sua vida, a partir dos anos 70, Lacan vai desenvolver e interessar-se muito pela teoria dos nós, na qual foi ajudado por matemáticos. E há um dicionário muito bom, que eu, aliás, mandei já a todos, uma vez que ele se encontra gratuitamente na internet, é excelente. É este dicionário de psicanálise lacaniana que está aqui do lado direito, do Dylan Evans, e onde eu vou aproveitar umas partes dessa explicação para, de uma forma sucinta, não é, explicar melhor. Do nó borromiano, que no caso brasileiro se chama normalmente nó borromeu, que nós portugueses usamos mais a ideia de nó borromiano, é a mesma coisa, insere-se no interesse de Lacan pela teoria dos nós, numa fase avançada da sua reflexão. Escreve Evans, na página 18, a topologia, a teoria topológica, matemática, é cada vez mais vista como uma forma radicalmente não metafórica, ou seja, de impedir que o discurso comece a delirar e comece a afastar-se do sentido que Lacan quer transmitir, e de forma a transformá-lo mais formalizado, mais seco, mais lógico. Explorar assim a ordem simbólica e as suas interações com o real e o imaginário. E em vez de simplesmente representar a estrutura, a topologia mostra e é essa estrutura. Neste período tardio da sua obra, um tipo de nó passa a interessar Lacan mais do que qualquer outro, o nó borromiano. Ele depois desenvolve o nó borromiano em inúmeras fórmulas. Basta ver, por exemplo, o seminário, o sintoma, né? Mas também o seminário anterior, RSI, já estava extraordinariamente cheio de figuras que partem do nó borromiano. Aliás, no Brasil existe uma literatura bastante desenvolvida, teses de doutoramento, artigos de qualidade sobre esta questão. De forma que é fácil. O que importa é, efetivamente, distinguir o trigo do joio, não é? Também há muita coisa, quando há muita coisa, alguma dela não é tão boa como outra. Claro. O nó borromiano é assim chamado porque a figura se encontra no brasão da família Borromeu, e é um grupo de 3 anéis que estão ligados de tal forma que, se qualquer um deles for cortado, os 3 separam-se. Portanto, isso é a base das bases sobre o nó borromiano. E ainda, Lacan aborda pela primeira vez o nó borromiano no seminário de 72-73, que é o 20, chamado Encore, não é? Portanto, ainda, mas mais ainda na tradução brasileira. O título do seminário no Brasil, mais ainda, qualquer coisa que pede, que demanda, não é? Inclusive, pode-se relacionar com a demanda histérica, mas nós pedimos sempre mais, nós queremos saber mais. Encore. Mas este seminário é muito ligado ao estudo da sexuação e, em particular, da sexuação no feminino. Não tem nada a ver com, ou não é usada a palavra sexualidade, atenção, é sexuação que usa o Lacan. Mas a sua discussão mais detalhada sobre o nó surge no seminário de 74-75, RSI, seminário 22. É neste seminário que Lacan utiliza o nó borromiano, entre outras coisas, que não são fáceis, como forma de ilustrar a interdependência das 3 ordens do real, do simbólico e do imaginário, como forma de explorar o que estas 3 ordens têm em comum. Cada anel representa uma das 3 ordens e, assim, certos elementos podem ser localizados nas interseções desses anéis. Para compreender bem isto, no fundo, tem que se perceber que cada um destes anéis
é constituído por uma corda, por aquilo que se chama uma corda. Essa corda é um conjunto de fios entrelaçados e podem-se desfiar de modo a formar uma espécie de trança. E esses fios das tranças vão-se interseccionar em vários pontos que são significativos. Mas nós não vamos abordar isso agora, porque isso está, aliás, num artigo interessante publicado no Brasil, por exemplo, como está na obra do Lacan, mas às vezes é mais útil ou é mais fácil ler um livro, ler um artigo em português. Portanto, o novo romiano é constituído por estes três anéis: o anel do imaginário, representado aqui com o I, o anel do simbólico, representado com o S, e o anel do real. O I é o que faz consistência, ou seja, é o que dá espessura, é o que dá corpo e sentido à corda, permitindo que a imagem unifique o eu. Porque do que se trata é isto, é que os três nós ligados permitem que uma pessoa se imagine como eu. Se os nós estivessem unidos de uma maneira semelhante, por exemplo, às curvas do símbolo dos Jogos Olímpicos, nós não teríamos nó nenhum. E, portanto, isso seria uma situação anómala ou patológica, de algum modo, entre aspas. Está intimamente ligado, portanto, o I, o imaginário, está intimamente ligado à substância do corpo e às suas identificações. Cada sujeito, no fundo, tece esta teia, digamos assim, ou este nó, à sua maneira. Não é? O RSI, real, simbólico e imaginário, é uma unidade precária que cada sujeito tece a seu modo. E há estes três registros, portanto, sempre. Não é? O imaginário está relacionado com o sentido, o simbólico está relacionado com um duplo sentido, porque no nível do imaginário, para utilizarmos uma divisão arbitrária, nós estamos mais ligados às imagens e, portanto, há um sentido que é dado pela imagem que nos permite unificar, de certo modo, a ideia de eu, mas essa ideia de eu tem depois uma duplificação, ou uma duplicação, melhor dizendo, através da linguagem, não é? Eu já sou capaz de ser eu e não só de me ver eu no espelho. Portanto, há aí um duplo sentido. E o real é um não sentido, finalmente. Quer dizer, é uma realidade que desfaz a ideia de um sentido completo de cada sujeito ou de cada realidade. Neste caso, estamos a tratar com uma realidade de três nós que se aplica quer a cada sujeito em particular, como já referi, quer à realidade em si. O S é o que faz buraco ou furo. O S é o simbólico. E representa o campo da linguagem, dos significantes, portanto, e a falta constitutiva do sujeito. Porque os significantes têm uma metonímia, são como um comboio, não é? São palavras que se vão juntando a palavras e mais palavras, no discurso, como eu agora estou aqui a utilizar, mas nunca chegam a um sentido final, a uma estação que diz, aqui parou e temos o sentido completo, como é evidente. Portanto, este novo romiano gostava também de acentuar que é aqui, ele é três dimensões, ele está aqui achatado, para se poder compreender melhor estas articulações, mas ele deve ser visto a três dimensões, não é? Ele, na realidade, é tridimensional. E temos aqui a delimitação de campos de gozo e campos de existência. Já vamos ver o que é isso. Portanto, o gozo, a jouissance, está aqui. É o gozo do outro. É uma localização do gozo do outro, sem o simbólico, está fora do simbólico. Não é? E é o cruzamento associado ao corpo, à imagem do corpo e à castração. Muitas vezes, castração ligada à linguagem, muitas vezes representado pela área de interseção na superfície do cross-cap. Cross-cap é uma das figuras não orientáveis, matemáticas, que também viremos certamente a ter que abordar. O A, que está mesmo no centro, é o objeto de causa do desejo, não é? E esta relação entre o J da jouissance, não é? Do gozo, e o pequeno φ, é a localização do gozo fálico. É um gozo exterior ao corpo.
gozo fálico não é um gozo masculino, é um gozo que existe em todo o ser humano, cada um da sua maneira, nomeadamente no masculino e no feminino, mas isso hoje está muito esbatido e muito alterado em relação às primeiras tentativas que fez Lacan de estudar e de explicitar estas diferenças da sexuação. E o gozo não é apenas um gozo sexual, está longe disso, não é? O gozo é no sentido global, tudo aquilo que nós procuramos como um prazer excessivo, digamos, de que gostamos muito. A localização do gozo fálico, que é um gozo exterior ao corpo, sem o imaginário, né? Portanto, sem o imaginário, está fora do imaginário, sem o corpo. É um ponto onde a lei do significante tende a ordenar, ou tenta ordenar, o inominável do corpo. De certo modo, nós nunca conseguimos ver o nosso corpo inteiro. Não é? Estamos sempre a vê-lo de lado, estamos sempre a vê-lo de frente, podemos fotografá-lo todos os ângulos, mas nunca vemos o nosso corpo inteiro. Temos aqui a localização do sentido, que é o gozo do sentido, que é um gozo sem real, que Lacan, utilizando uma homofonia muito fácil de usar em francês, não é? Muitas vezes decompõe palavras e coopta partes de palavras em autênticos neologismos. E então ele utiliza este conceito de jouir-sens, ou seja, jouir é goza, não é? E sens é sentido. Portanto, o gozo do sentido, para ele usar em francês, ele cria este neologismo, jouissance. É? Portanto, esse jouissance que está aqui. Portanto, no cruzamento do simbólico com o real. O que é que nos escapa mais? Temos aqui o R, que é o R do real, é o anel do real, que escapa à simbolização, e convém referir, portanto, que jouissance é o prazer na produção de sentido, não é? Está ligado aqui ao sentido, prazer na produção de sentido, e a existência. Lacan também vai, portanto, instituir esta palavra, existência, não é? Para referir aquilo que está sempre em exterioridade, constituindo um laço entre dois, mas desde o exterior. Não é? Portanto, essa palavra existência é mais um neologismo de Lacan. Muitas dessas coisas se iam compreendendo pouco a pouco. Qual é a noção de corda na teoria psicanalítica de Jacques Lacan? Recorrendo mais uma vez à inteligência artificial da Google. Na teoria psicanalítica de Jacques Lacan, a corda é um modelo topológico e uma metáfora material para representar a estrutura do sujeito e a consistência dos registros. Em brasileiro diz-se registros, real, simbólico e imaginário. Ela serve para materializar como o psiquismo se amarra, sustentando o gozo e o desejo. Não é? Um psiquismo, digamos, do neurótico, quer dizer, das pessoas ditas normais, é um psiquismo onde os três anéis estão articulados, formando, portanto, nó. E essas cordas articuladas são muito usadas em inúmeros motivos de ordem artística, como, por exemplo, se vê aí nessa decoração desse livro do século VIII da nossa era, um livro dos celtas irlandeses, não é? É muito interessante, usado como decoração, são uma quantidade de nós que estão aqui envolvidos, há também uma utilização de uma teoria matemática dos nós em relação, por exemplo, com aplicações muito práticas como na navegação. Os nós que aprendem a fazer os marinheiros, não é? Os que são essenciais, como é evidente, e sobretudo na antiga marinharia, não é? Para atar nós que sustentam as velas, que sustentam ou que ligam o navio ao cais ou libertam o navio do cais, etc. Portanto, é uma das coisas que os marinheiros aprendem. E quando se vai procurar essa teoria dos nós, aparecem-nos sempre esses vários tipos de nós que os marinheiros, que são infinitos, que os marinheiros aprendem, por exemplo. A noção de corda, que no fundo é um elemento que se pode chamar de círculo, neste caso, há imensos vídeos na net
que explicam isso na forma prática. A noção de corda desdobra-se em 3 eixos principais no ensino de Lacan. O suporte da consistência, a teoria dos nós. Nos seminários finais, especialmente a partir de RSI e de O Sintoma, né, já escrito com H, porque é para traduzir Le Symptôme, TH, que é diferente de Symptôme, escrito em francês com S e um Y, e sem H, né, porque Lacan cria 2 sentidos de sintoma. Lacan utiliza a topologia e a teoria dos nós da matemática. As cordas de barbante, portanto, as cordas que são usadas em fios diversos, é um tipo de fio, são os elementos que formam os círculos enlaçados, como no nó romiano. A corda representa a materialidade do significante e do gozo, dando consistência aos 3 registros. A regra topológica é que se uma corda, um elo, for cortada, todas as outras se soltam e o nó desfaz, demonstrando que os 3 elementos estão em pé de igualdade e são interdependentes na manutenção da estrutura. Há, porém, por vezes, um quarto nó que se vem aí juntar. Para manter o sujeito amarrado, a tradição psicanalítica operava com a figura do nome do pai, que representava a lei. Isto também é uma teorização que Lacan vai, em parte, herdar de Freud, a partir do complexo de Édipo, mas depois vai reestruturar, chamando de nome do pai, só que depois a coisa complica-se e tem que ser tratada à parte, agindo como a corda principal que sustentava a estrutura. Contudo, Lacan percebeu que nem todas as estruturas psíquicas, como a psicose, utilizam esta mesma amarração. No fundo, a psicose, que não é uma doença, não é uma doença mental, a psicose é uma forma destes nós estarem ligados ou desligados. E neste caso, a forma mais habitual de explicar é que há um dos nós que se desliga dos outros. Não é? E, portanto, produz, de facto, uma situação difícil para o sujeito de se articular com o simbólico, no fundo, com a vida das pessoas ditas normais, que é a vida dos neuróticos que todos somos. Portanto, mas há a possibilidade de introduzir um quarto elemento neste nó de 3, quarto elemento que vai impedir que se desliguem os 3 nós. E esse quarto nó é o que Lacan também chamou sintoma, com TH, e vai, precisamente como aí diz, permitir que os registros não se desenlacem. A metáfora da costura analítica. Portanto, há aqui toda uma relação também com a costura, com o bordado, não é só com a marinharia, com o bordado, tudo aquilo que envolve nós e a relação entre os nós, e que qualquer pessoa que saiba matemática, que não é o meu caso, conhece isso. A corda é também uma metáfora para a linguagem e o laço analítico. Lacan usa o termo em francês épicé, emendar cordas entrelaçando os seus cabos, para descrever o processo da análise. O analista atua como um tecelão, ensinando o analisante, o analisante, a desfazer os nós cegos do seu sofrimento, do seu mal-estar ou das suas perguntas, e a emendar ou reatar os fios do seu desejo, do seu sintoma, de uma forma menos sufocante. Portanto, no fundo, o que é que nós procuramos na análise psicanalítica, na transferência? Não é curar nada. O que nós procuramos é, de algum modo, organizar a nossa vida psíquica, organizar aquilo que nos preocupa, ou que nos incomoda, ou que volta sempre como qualquer coisa recorrente de um trauma que não sabemos explicar quando ocorreu, etc. Organizar isso, esse sofrimento, no fundo, que todo o ser humano é um ser que sofre, todos nós sabemos isso, não sofre permanentemente, porque senão não poderia existir, mas é um ser sujeito ao sofrimento, não é? Não só físico, mas psíquico. E o importante na análise é que esse sujeito encontre, de algum modo, um equilíbrio com o seu próprio sintoma. Portanto, que ele admita que ele é o seu próprio sintoma. Na fase final do seu ensino, Jacques Lacan recorre à topologia, portanto, dos nós borromianos para formalizar a estrutura do sujeito.
Ele articula os três registros, o real, o simbólico e o imaginário, com a dimensão da letra. Isto é outro aspecto muito importante, a questão da letra, do escrito, da escrita e da letra. Devemos ver isso também. Através de 4 lógicas modais, descrevendo como algo se inscreve ou falha em se inscrever. Claro que a inscrição pode ser física, escrever, por exemplo, ou pode ser uma inscrição no nosso mundo psíquico, digamos assim. Alguma coisa que, por exemplo, é um trauma, ou que marca qualquer coisa em nós, de uma forma importante, é uma inscrição que se faz, não é, na nossa psique. O real, o impossível, é o que não cessa de não se inscrever. Está aqui, do lado esquerdo deste quadrado, que eu fui buscar a um vídeo do professor Christian Dunker, que aliás já cá esteve em Lisboa, a explicar umas coisas sobre psicanálise. Eu pude assistir a essas sessões que ele deu aqui, há uns anos. O que não cessa de não se inscrever. Portanto, no fundo há aqui um jogo de palavras, mas que é para caracterizar estas 4 possibilidades lógicas de o real enquanto impossível é o que não cessa de não se inscrever. Ou seja, que não podemos capturar. E, portanto, ele não cessa de não se inscrever. Nunca se inscreve. E, por isso, é o real enquanto impossível. Depois há o possível, que é o que não cessa de se inscrever. Ou seja, aquilo que está sempre a inscrever-se, não é? Evidentemente que se torna possível, não é? Que é uma possibilidade. Corresponde àquilo que tem limite, que para se inscrever, que para de se inscrever, marcando uma interrupção. Portanto, digamos, de algum modo é como se fosse uma inscrição colocada numa parede, pintada, uma pichagem pintada numa parede, nós olhamos para aquilo e podemos dizer, olha, está ali qualquer coisa que faz sentido, ou alguém que pôs ali uma frase qualquer que tem sentido e é o que cessou de se inscrever. Está lá inscrito, é possível fazer isso, é possível inscrever mais coisas, mas está lá inscrito na parede. E está também escrito. Depois há o contingente, que é o que cessa de não se inscrever, ou seja, refere-se àquilo que podia ser de outro modo, mas que se estabiliza num determinado encadeamento de sentido, e o necessário, que é o que não cessa de se inscrever. O necessário é a lógica que insiste, a cadeia significante ou o sintoma que sempre retorna ao mesmo lugar. Associar estes 3 anéis, real, simbólico e imaginário, com a letra, significa compreender que o sujeito já não é apenas lido pelo viés da linguagem falada, mas sim pelas marcas ou sulcos que o gozo deixa no corpo. Então, estão a ver que é qualquer coisa de abstrato. A letra funciona como um elemento mínimo de escrita que amarra esses registros, enquanto o simbólico cria o sentido e o equívoco, o sentido pode ser equivocante, e o imaginário dá consistência à realidade. O real é o furo no qual a letra se inscreve, fixando o gozo singular do sujeito. O gozo vai se inscrever aí onde ele não é possível de ser totalizado. 4 lógicas da escrita. O que é a letra para Lacan? Recorrendo à inteligência artificial da Google de forma muito sucinta. Para já, para Lacan, a letra, o traço, a marca, a letra é qualquer coisa que é um sinal que se inscreve, mas pode ser um sinal físico ou um sinal abstrato. Não é apenas um sinal alfabético, mas o suporte material e irredutível da linguagem que escapa ao sentido. Ela constitui a base física inconsciente, marcando o corpo e operando independentemente da nossa compreensão ou intenção. Nós às vezes pensamos que compreendemos, mas é um delírio da nossa parte, ou uma imaginação, ou o nosso fantasma, ou a nossa fantasia, ou a nossa ilusão a dar-nos uma explicação. O conceito evoluiu na obra de Lacan, dividindo-se em 2 momentos principais. No início, a letra como estrutura do significante, nos textos como o de 57, a instância da letra no inconsciente, portanto, na fase inicial de Lacan, a letra é quase sinónimo de significante. Ela é a unidade mínima e diferencial, como um fonema, não é? Como sabemos, um fonema é a unidade mínima considerada pela linguística que forma um som, mas um fonema não tem qualquer sentido, não é? É como se nós dissermos cadeira, ca é um fonema, dei é outro fonema, ra é outro fonema, mas só os três juntos é que formam
um significante, que compõem a cadeia da linguagem. Lacan argumentava que o inconsciente é estruturado como uma linguagem e que devemos lê-lo como um criptograma, onde os sintomas são letras que precisam de ser decifradas. O problema é tentar, de facto, decifrar esse enigma. Na fase final, Lacan foi sempre evoluindo. A letra está relacionada com o gozo. A partir do seminário 20, do tal seminário Encore, mais ainda, como é traduzido em brasileiro, Lacan dá um passo além, separando a letra do significante. O gozo, a letra deixa de servir apenas para comunicar um significado e passa a ser entendida como uma espécie de rastro. A marca física que o gozo deixa no sujeito, o excesso de excitação e satisfação no corpo, por exemplo. Então, há uma marca física que fica, uma lembrança, uma recordação, que, pelo menos durante um certo tempo, marca o corpo. A materialidade é o corte, a inscrição ou a cicatriz no corpo humano, aquilo que resiste à simbolização e não pode ser traduzido em palavras. Efetivamente que isto não se passa apenas fisicamente, passa sobretudo de uma forma psíquica e há imensos estudos sobre isto. Por exemplo, eu cito aí um artigo, a escrita psicanalítica e a psicanálise da escrita, letra e escrita na obra de Jacques Lacan, por dois autores brasileiros, Guilherme Oliveira Silva e Nelson da Silva Júnior. Me pareceu bastante interessante e está aí o link para se poder aceder a ele depois. Sobre o novo romiano, além dos trabalhos de Lacan, como já disse várias vezes, há inúmeras fontes de estudo. Por exemplo, a leitura de um bom artigo de 12 psicanalistas brasileiras que me deram a autorização de a citar, que está aqui, e que se chama A Condição do Ser Falante no Novo Romiano. Está publicado numa revista chamada Estilos Clínicos, São Paulo, em 2017. Estão aí os dados. E para maior desenvolvimento há tese de doutoramento, porque no Brasil, de facto, estuda-se muito psicanálise e psicanálise lacaniana. E há muita coisa boa. Por exemplo, esta tese de doutoramento de Maria Elizabeth da Costa Araújo, A Topologia da Realidade, um percurso da realidade psíquica ao sintoma, apresentada em 2014 à Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Humanas e Filosofia, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica. Nós não temos nada disso, infelizmente, em Portugal. É passível de baixar através deste link. De notar que voltaremos ao tema do nono romiano nesta sessão, espero eu, e sobretudo provavelmente em próximas sessões, porque é muito importante e tem muitos desenvolvimentos. Dizem-nos estas autoras referidas no slide anterior, Carla Almeida Capanema e Ângela Maria Rezende Vorcaro, que, permite-me adaptar ligeiramente o português do Brasil ao de Portugal, os sublinhados são meus. Diz-nos o seguinte: a construção do encadeamento borromiano dos registros real, simbólico e imaginário, sustentados por um quarto elo, que vem ligar as três instâncias psíquicas pelas nominações paternas, somente aparece no final do seminário RSI, de 74-75, e vai consolidar-se no seminário Livre 23, o sintoma, de 1975-76. A consistência do real é a corda, portanto já referimos o que é a corda. É aquilo que permite imaginar um círculo, não é? E que é materializado em vários vídeos do YouTube através precisamente disso, de uns nós que são constituídos por umas cordas, portanto, um entrançado de fios. A corda, como já disse, pode ser desfeita numa espécie de trança, também é de voltar a isso, e estas autoras falam nisso de uma maneira muito interessante e muito explícita. Portanto, a consistência do real é a corda, suporta a demonstração do real. A demonstração do nó requer a textura da corda de cada uma das rodelas, ou das rodas, não é? Aqueles círculos, compõem o nó. É com ela que se bordeja o vazio, o impossível. A consistência, porque todos esses nós, no fundo, têm um buraco. Buraco esse que tem ao centro um buraco particular, onde está o A, o objeto pequeno A, que é o objeto causa do desejo. A consistência do simbólico é o buraco que metaforiza o trauma implicado na linguagem, que é a impossibilidade da relação sexual. Quer dizer, os seres relacionam-se entre si, mas, na verdade, quando existe uma relação sexual, uma cópula entre dois seres humanos, não há propriamente uma relação. Existe, muitas vezes pode dizer-se mesmo, uma espécie de masturbação a dois.
A consistência fechada da corda do simbólico é o buraco da castração, falta que está implicada no significante, pois que, exatamente porque é furado, o significante faz furo, e é o que permite o enlaçamento do simbólico aos outros registros. Se virem um vídeo a 3 dimensões, portanto, porque é temporal, não é? Na internet vê-se bem como os autores vão mostrar a maneira como os vários anéis se vão sobrepondo e encadeando uns nos outros. Por sua vez, a consistência do imaginário é o corpo e situa o sentido e a figuração. O que faz buraco em cada um dos registros permite a Lacan tratar a existência, lá voltamos nós àquele conceito, definindo-a como o que permite a cada um dos anéis furar a consistência dos outros dois, confundindo-os ao fazer-lhes limite. Portanto, cada um deles existe, mas não existe isolado, não é? Como que existe por fora. E assim pode ser intercalado com os outros dois. Ou três, no caso do nó com 4 elementos. Na materialidade do nó, cada um dos registros existe aos outros dois, ou seja, sustenta-se fora dele. O terceiro anel está em posição de existência, fazendo limite na consistência dos outros dois, sendo, portanto, ponto de amarração externo entre os outros dois. Normalmente é exatamente o real. Na tese de doutoramento citada no slide anterior, sobre o conceito de existência, há dados interessantes, mas ver ainda agora a explicação, suponho eu que está aqui num slide que eu tenho a seguir. Exatamente. Uma sucinta explicação baseada na inteligência artificial da Google. A existência, em Jacques Lacan, é um neologismo, frequentemente grafado com hífen, que designa aquilo que existe fora, escapando à totalidade da linguagem, da representação simbólica e do sentido. Refere-se fundamentalmente ao real, no fundo, porque o real inexiste, digamos, existe de forma inexistente, né? Embora seja fundamental. É o real, no fundo, que vai amarrar os outros dois registros. É um registro que não se deixa aprisionar pelas malhas do simbólico e do imaginário. O conceito ganha centralidade na última fase do seu ensino, porque Lacan não esteve sempre na mesma forma, nomeadamente através da sua articulação com o nó borromiano, os tais 3 registros entrelaçados. Os detalhes-chave incluem o real como existente, enquanto a realidade imaginária e simbólica tenta criar consistência e sentido, simbólica, sentido, imaginária, consistência. O real, o campo do gozo e do trauma, existe. Ele está fora do campo da significação. Não podemos defini-lo de uma maneira consistente. E é estritamente o impensável que irrompe, causando um furo na estrutura. O extimo é exatamente isso que existe no corpo. Aquilo que é simultaneamente o mais íntimo ao sujeito, o seu gozo, e o mais externo, por ser inassimilável pela palavra. Ou seja, o sujeito não consegue nunca manter um discurso, não é, onde esteja o seu gozo completo. Falar dá prazer. A mim, por exemplo, dá-me prazer, como dá a toda a gente. Todos os seres falados e falantes. São os seres humanos. Mas há sempre qualquer dificuldade, qualquer impossibilidade de se dizer tudo aquilo que queria dizer. E essa ideia de tudo aquilo que queria dizer é o resultado, a posteriori, de se ter dito. Não é? A gente julga que disse umas coisas que queria dizer e depois verifica que aquilo que queria dizer, digamos, de algum modo, caiu. Não. Mas esse que caiu é uma ficção nossa, porque é uma ficção après coup, como dizem os franceses, não é? É uma ficção a posteriori, que só nos aparece como uma realidade, não é? Que é causa de si própria. É um efeito que é causa de si próprio. A verdade e o real. A verdade tem estrutura de ficção e articula-se através dos significantes. Já o real existe a essas ficções, mantendo-se como um limite intransponível para a linguagem. Compreender a existência é essencial na prática clínica lacaniana, pois aponta para um final de análise onde o sujeito não busca apenas dar sentido, do simbólico, a todo o seu sofrimento, ou o seu mal-estar, mas reconhece e lida com um resto irredutível. Isso é que é, de facto, a cura. É ele saber lidar com esse resto irredutível, que é o objeto A e a dimensão do real,
que persistem em existir. Portanto, insistem. Não é? São realidades que insistem. Continuando o que estava a expor no slide 5, De Volta ao Futuro, que é, continuando com o livro O Sublime Objeto da Ideologia, tema fundamental do nosso trabalho. Este ponto é muito importante para a compreensão do tempo humano e, consequentemente, para a teoria da história, ou seja, a questão da retroatividade. O passado existe tal como é incluído, tal como entra na rede sincrónica do significante, ou seja, tal como é simbolizado na textura da memória histórica. E é por isso que estamos sempre reescrevendo a história, dando retroativamente aos elementos o seu peso simbólico, ao incluí-los em novas texturas. É essa elaboração que decide retroativamente o que eles terão sido. Ou seja, o passado nunca aconteceu e está lá atrás. O passado terá sido. O passado é uma hipótese que está permanentemente a ser recolocada de maneira diferente. Zizek, isto é muito importante para um historiador, por exemplo. Zizek cita depois dois textos, capítulos de um livro que é deste autor, Michael Dummett, que se chama Truth and Other Enigmas. Estes dois textos, aliás, o próprio livro, está disponível na net, eu encontrei, e onde há dois textos muito interessantes. Um chama-se, precisamente, Bringing About the Past. O livro completo com os dois textos também está à venda. Tem esta capa. Mas ele encontra-se sem esta capa na internet, e é interessante ler, porque é uma exposição longa, feita por um filósofo inglês, que é um filósofo, neste caso, de um problema da história, que se relaciona com o passado, e a teoria da história tem muito sempre de inovador e de novo. Eu estou permanentemente, ainda agora, há dias, anteontem, me chegou mais um livro sobre a meta-história. Portanto, e no entanto, já estudo a teoria da história desde que fiz o curso de História, mas é qualquer coisa que está permanentemente a desvendar-se, porque há muitas traduções hoje em dia e há muita circulação de novos conhecimentos, de maneira que, digamos que nós já não pensamos a história como pensávamos nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. E Zizek acrescenta, a resposta lacaniana a estes dois enigmas seria, sim, porque o sintoma, como é um retorno do recalcado, é exatamente um efeito assim, que antecede a sua causa, o seu núcleo antigo, o seu sentido. E na elaboração do sintoma, estamos justamente fazendo o passado acontecer. O passado acontece agora, porque é agora que eu estou a fazê-lo acontecer, reestruturando, através do meu pensamento de agora, que já não é agora, porque já passou para o passado, imediato, produzimos a realidade simbólica de eventos traumáticos do passado, ou mesmo de eventos não traumáticos. Mas os traumáticos são aqueles que normalmente são recalcados e são depois alvo de aparecimento na realidade, não é? Ou no real. Mas o que é de facto o sintoma, conceito central da psicanálise para Lacan, que é o tema que dedicou o seminário 23, de 75-76. Vou-me servir para explicar de várias fontes, incluindo um texto de Valentin Novici, incerto no International Dictionary of Psychoanalysis. Eu creio que enviei este livro para todas as pessoas, tal como enviei o dicionário de Dylan Evans. Este é um matacão, com certeza eu tenho apenas em formato digital, que eu encontrei na internet gratuitamente. É um livro muito bom. Lacan definiu o sintoma de várias maneiras, como uma metáfora, como aquilo que vem do real, como aquilo que não funciona, e no final do seu ensinamento, como um facto estrutural, cuja necessidade deve ser questionada, diz-nos este autor. E continua. Em 1953, Lacan enfatizou que o sintoma analítico, um sintoma neurótico, perverso ou mesmo psicótico, um sonho, um lapso e assim por diante, era sustentado por uma estrutura linguística, pelos significantes e pelas letras que servem como seu elemento material. Já vimos isso. Em contraste com os sintomas médicos, cujo significado é determinado em relação a um referente, não é? Uma pessoa tem uma dor de garganta, ou tem uma dor no fígado, ou tem uma dor nos intestinos, ou coisa parecida, faz-se análise, faz-se exames, e há ali um referente, não é? Que depois tem uma classificação médica. Nós aqui não temos, de facto,
esses referentes físicos. O sintoma neurótico, por exemplo, é a fala bloqueada que deseja ser ouvida e decifrada. É aquilo que quase todos nós fazemos, não é? Nós falamos uns com os outros para tentar desabafar ou entendermos uns com os outros, confessar coisas, falar de coisas vulgares, às vezes, mas através dessas coisas vulgares estabelecemos a continuidade do mecanismo social. Por exemplo, Zizek fala muitas vezes dessas conversas de elevador, não é? Nós no elevador encontramos pessoas que são nossos vizinhos. Atualmente nos prédios modernos, pelo menos aqui em Portugal, quase ninguém fala com ninguém, mas às vezes dizemos então bom dia, são aquelas palavras, mas ninguém que, por exemplo, teve um certo atraso no seu pequeno almoço e vai a trincar maçãs e entra assim no elevador, não vai provavelmente dizer ao vizinho bom dia, olha, é servido. Seria uma coisa um bocadinho absurda, com uma sanduíche já trincada pelo próprio. Portanto, o sintoma neurótico é a fala bloqueada que deseja ser ouvida e decifrada. Lacan via o mecanismo da metáfora, portanto há sempre a metáfora e a metonímia. O mecanismo da metáfora é um mecanismo de substituição, não é? É numa frase linear, tem uma metonímia, não é? Como um comboio, uma série de palavras que vão até ao fim da frase. Essa é a metonímia. Mas eu posso dizer, eu agora gostava de me sentar numa cadeira. E eu posso considerar que introduzo uma metáfora nessa frase. Eu agora gostava de me pôr de pé numa cadeira. Portanto, substituí de me sentar, a ação de me sentar, para a ação de pôr de pé. Ou posso substituir a cadeira, eu agora gostava de me colocar sentado em cima de um muro. Portanto, esse é o mecanismo da metáfora. A metáfora é um mecanismo da substituição, não é? É por definição, aliás, o mecanismo da poesia, não é? Em que a poesia se baseia. Porque a poesia é a utilização de uma torção à linguagem comum, no sentido de encontrar nela alguma coisa que tem muito a ver com a psicanálise. Por isso os psicanalistas gostam todos, muito em geral, os bons, de poesia. São grandes amantes de poesia. Porque a poesia não é mais do que uma espécie de delírio, digamos, organizado, de maneira a metamorfizarmos e a fazermos uma torção, não é? Na realidade simbólica, por forma a querer tocar no real. Portanto, Lacan via o mecanismo da metáfora em ação no sintoma, quando um significante indutor de trauma é substituído por um elemento da cadeia significante atual. Ele fixa o sintoma e produz o seu significado. Mas interpretar o seu significado não é suficiente. A interpretação só funciona quando se toca na articulação dos significantes ligados ao sintoma. Os significantes por si só são desprovidos de significado. Ainda assim, esses significantes devem ser dirigidos a um analista. Como o sintoma é uma fonte autossuficiente de jouissance, de gozo, o sujeito deve ser levado a sentir que por trás do sintoma há um conhecimento desconhecido e uma causa relacionada, e que o analista se tornou aquele que o mantém, que detém esse conhecimento. O analista é responsável por metade do sintoma, disse Lacan. Acrescentou que a informação analítica mostra como o sintoma se completa. Portanto, o analisando, não é? Vai ao analisante, como creio que se fala, como se diz no Brasil, vai pagar a cada sessão para ter uma relação com o analista que não é uma relação afetiva, não é uma relação de familiaridade, não é uma relação de amor, embora alguns tenham debatido isso, é uma relação comprada. Quer dizer, é uma atenção que eu desejo que seja minha, quando vou como analisante ou analisando a um psicanalista. E uma coisa interessante, como sabem, é que Lacan foi expulso da Associação Psicanalítica Mundial, precisamente porque ele aceitava o dinheiro dos seus analisantes, claro, mas criou uma forma de sessão que não era necessariamente de 55 minutos ou de 1 hora, como era de regra e obrigatório para se pertencer, para cada uma das unidades que estavam espalhadas pelo mundo psicanalítico, pertencer à Associação Mundial de Psicanálise. Ele recusou-se sempre a isso, porque o Lacan considerava que há um elemento fundamental que se pode produzir ao longo de cada uma das sessões, não é? Em que o analista
com uma simples palavra, interrompe o delírio do analisando. Não é? Eu estou a contar uma coisa qualquer e às vezes posso utilizar uma palavra, como por exemplo, qualquer coisa referente à minha vida corrente, e o analista faz uma metáfora ou diz qualquer coisa que tem uma emoção semelhante à palavra que eu lhe disse, e isso obriga-me a repensar na palavra que eu disse, que eu utilizei, e obriga-me a seguir um outro trajeto. Não é? Portanto, mas, sobretudo, o importante aqui é que, se considerar que eu tenho direito, porque paguei ao analista a 55 minutos ou uma hora, eu estou sempre a olhar para o relógio e estou sempre a fazer ali uma espécie de performance medida pelo tempo. Ora, a análise não pode ser medida dessa maneira pelo tempo. A análise tem que ser cortada de vez em quando. E esse corte é um corte que obriga o analisando a ficar surpreendido e a ficar a pensar porque é que ele me cortou ou ela me cortou neste momento. Porque é que ela me mandou embora para casa. Então eu não paguei o dinheiro para estar ali 60 minutos ou 55, paguei o mesmo e só tenho direito a 20 minutos, como às vezes acontecia nas sessões de Lacan. Portanto, havia pessoas que não compreendiam isso. Mas, na verdade, a verdadeira significação desse corte é que ele introduz um elemento importante para o sujeito lidar com aquilo que acabou de dizer ou com aquilo que ele se recorda do que acabou de dizer ao analista. Portanto, a partir de 74, portanto, já li isso, creio eu. O sintoma que está a correr mal usa a fala para procurar significado. Se a ele respondermos neste registro, podemos fazer com que se desenvolva no imaginário. Uma intervenção simbólica equívoca ou equivocada, pode desfazer as certezas do sintoma e fazer com que este recue. Lacan especifica a função do sintoma partindo de um nó com 4 anéis. Freud mostrou que a formação dos sintomas é determinada pela realidade psíquica, que é organizada pelo complexo de Édipo. Lacan chamou a esta realidade religiosa, porque se baseia na crença de que o pai castra, mesmo que as leis da linguagem exijam uma renúncia à realidade e uma assunção do falo. Assim, o sintoma parece manter uma ligação com o pai que sustenta a identificação e o gozo sexual. Ora, como sabemos hoje, toda esta questão do Édipo, do complexo de Édipo, que é ainda mantida por Lacan, mas Lacan vai lhe dar toda uma outra forma de abordagem e há um texto de Lacan de 74, 31 de outubro de 74, publicado numa revista chamada Lettres de l'École Freudienne, que se chama La Troisième. La Troisième é um terceiro anel, um terceiro elemento, que faz com que a questão da simbologia paterna, a questão do Édipo, a questão do poder paternal, a questão do patriarcado, a questão, portanto, do nome do pai, os nomes do pai que o próprio Lacan elaborou, a partir de Freud, seja reestruturada. Portanto, Lacan parte sempre de Freud, ele diz sempre, eu sou aquele que leu Freud, no sentido de se opor à multiplicidade de analistas que andavam a fazer toda uma série de desvios, nomeadamente um que já se incompatibilizou completamente com o próprio Freud, como sabemos, não é? O Jung, que é um autor muito lido, existem obras completas de Jung, etc. Muitas pessoas metem-se no Jung e, quanto a mim, não lhes desejo nada bom fim, porque, enfim, é uma simplificação inaudita da psicanálise. Continuando sobre o conceito de sintoma, baseado na mesma entrada de dicionário. Neste nó, o anel do sintoma entrelaça o real, o simbólico e o imaginário, é o nó borromiano. No caso de não resolvido, é o de um sujeito não sustentado pelo seu sintoma. Perdão. Esse caso é representado por um nó borromiano com 3 anéis. Já vamos ver os slides seguintes. Lacan também se perguntou o que aconteceria se houvesse um erro no entrelaçamento dos 3 anéis. Tal erro seria corrigido de forma não borromiana por um 4º anel, lá está, o do sintoma. No seu estudo sobre James Joyce, de 2001,
isto é um trabalho publicado posteriormente à morte, evidentemente, de Lacan, porque Lacan morreu em 1981. Lacan nasceu em 2001, no início do século XX, e morreu com 80 anos, perto de 81 anos, em 2001, em 1981. Peço desculpa. Portanto, no seu estudo sobre James Joyce, ele utiliza Joyce como exemplo de tal caso. Para Lacan, o sintoma é a maneira fixa pela qual os sujeitos desfrutam do seu inconsciente. Assim, o caminho que conduz à normalização edipiana, mesmo que seja neurótica, também está claramente marcado. O tratamento não visa tal normalização, não visa tornar ninguém normal, mas sim aprender o que fazer com o sintoma em vez de o desfrutar. Nota, este autor, Valentin Nouzhinovici, tem também uma entrada muito útil num outro dicionário, de que eu mostro aqui a capa em mais pequeno, que é este dicionário em francês de la psychanalyse, que é de Larousse e que também tem entradas boas. Tem muitas entradas, é um grosso dicionário, mas não há como ter vários elementos de estudo para conjurar. Claro que o nó borromiano depois vai ser, digamos assim, desenrolado em sentidos muito complicados. É interessante que, desde já, dizer que o facto de Lacan ter utilizado uma tríade, as tríades são muito frequentes em Lacan, mas são muito particularmente frequentes também em Hegel. Até há aquela tríade que atribuem a Hegel, que é da tese, antítese e síntese, não é? Sendo a síntese uma superação, o tal Aufhebung das duas anteriores. O que Hegel nunca utilizou. Portanto, é um abuso e uma má compreensão de Hegel. Mas o anel borromiano, o nó borromiano, vai ser depois prolongado em muitos sentidos. E realmente há qualquer coisa de cristão, de tradição cristã, relacionada com a questão da Santíssima Trindade, não é? Que Lacan adota. Este nó dos três anéis entrelaçados era historicamente usado na Idade Média como um símbolo visual da Santíssima Trindade. Até naquela publicação que existe disponível na net, Staffel lá, o artigo La Troisième de Lacan é precisamente antecedido deste conjunto de vitrais, deste vitral de três elementos, que não é provavelmente a Santíssima Trindade, como é óbvio, mas de qualquer modo é para fazer uma alusão à permanência das tríades, que são muito frequentes na obra lacaniana, na linha de Hegel. O novo borromiano com três anéis tem muito que se lhe diga. Eu vou apenas dar aqui umas ideias muito preliminares. Recorrendo à inteligência artificial da Google, no nó borromiano, com três anéis, utilizando o esquema padrão de planificação, frequentemente utilizado por Lacan e na topologia, o anel R real passa por cima, este anel real, passa por cima do anel S, do simbólico aqui, e vai passar também aqui, neste ponto. Estão assinalados por este assinal F que eu aqui pus, por estes dois pontos, não é? Os dois pontos exatos são o cruzamento superior RS, portanto, conhecimento, o cruzamento no lado superior ao direito, isto depois depende da maneira como se visiona, porque se vai dar a volta a isto tudo, como se visiona os três círculos articulados. O que é certo é que nós vemos o anel do real a passar por cima do simbólico e a passar por cima do imaginário, neste diagrama achatado. O cruzamento, portanto, é esse cruzamento superior. Cruzamento inferior, o R sobre o S, do lado inferior, ou esquerdo do diagrama achatado. No contexto do seminário RSI de Lacan,
esses cruzamentos são fundamentais para definir a estrutura onde o real se mantém como furo, ou a consistência que não se desfaz, passando por cima de S, simbólico, e por baixo do imaginário. Portanto, o imaginário está aqui, ele vai passar por baixo do imaginário aqui, e depois por cima, aqui, e novamente por baixo do imaginário. Não é? Portanto, passa 2 vezes por baixo do imaginário. Há uma interrupção do anel. Embora passe, portanto, por cima do simbólico, aqui, e mais passa aqui por cima do simbólico. Passa aqui por cima do simbólico. Desculpa. Será como é que apareceram os bonecos. Portanto, o novo romeno de 3 elos, RSI, não existe como 3 ciclos perfeitos trançados no espaço 3D. Ele é um modelo, sendo necessário o achatamento de planificação para visualizar esses pontos. Portanto, há aqui 2 pontos que são importantes. Não é? De facto, este ponto aqui em cima, por exemplo, é o ponto onde o simbólico intercepta o imaginário. Aqui. Este é o anel do simbólico. Intercepta o imaginário. Como as letras são muito pequeninas, tenho uma certa dificuldade no seu visionamento. Citando a inteligência artificial da Google, alienação constitutiva. O imaginário é o domínio do ego, que é uma ilusão, enquanto o simbólico é o lugar do sujeito. A interseção ocorre quando o sujeito se reconhece na linguagem simbólico que lhe é externa, alienando-se na imagem que o grande outro, lhe devolve. Portanto, há aqui um ponto que está aqui explicado e pode depois ser lido com calma quando virem o vídeo. Não é? Param o vídeo aqui. É aqui um ponto onde, de facto, o simbólico se intersecciona com o imaginário. Neste ponto aqui embaixo, é o R do real sobre o S do simbólico. O ponto de cruzamento entre o real e o simbólico, frequentemente descrito como o local onde o imaginário ou o real se impõe. Peço desculpa que não estou conseguindo ver muito bem. Não está muito nítido. O novo romiano com 3 anéis, temos aqui mais uma pequena explicação. Cada registro faz furo. É o tal existe, não é? Faz furo quer dizer intercepta os outros. O novo romiano é a topologia que sustenta que o ser humano é uma mana arte, uma arte da mão, uma arte manual, uma bricolagem, um trabalho sobre o corpo. De facto, no fundo, o que está aqui é um trabalho de tecelão, que tem que ser visto a 3 dimensões, e é um trabalho de bricolagem. Uma arte da mão, um trabalho sobre o corpo, onde a consistência da paranoia e a estrutura da personalidade se equivalem, dependendo de como o sujeito amarra esses 3 registros. Portanto, na forma de amarração, de relação, de ligação destes 3 registros, dos que passam por cima, dos que passam por baixo, isso é muito importante, porque se não soubermos colocar os linhas, os círculos, na sua posição correta, por exemplo, nós não conseguimos fazer uma realidade que se sustenha. Por isso é que, naquela realidade que tem 4 elementos, essa realidade utiliza este elemento de junção dos 3 elementos para precisamente permitir a sua
não, o seu não deslaçamento. Portanto, um nó pseudo-borromiano com 4 anéis. E aqui temos o sintoma já escrito com TH. O sintoma corrige o erro no entrelaçamento de R, S e I. R passa por cima de S num determinado ponto e não só. Portanto, R passa por cima de S, ponto, e todos eles são atados por este sintoma. Mais concretamente, o quarto elemento que vem assegurar o não deslaçamento do nó borromiano, impedindo assim a queda na psicose, vai ter o seguinte percurso: passa por cima do simbólico, por baixo do imaginário, por cima do simbólico de novo, por debaixo do real, por cima do simbólico, sob o imaginário e de novo sob o simbólico e debaixo do real. Então as duas pontas desse anel podem conectar-se e fechar o sistema borromiano. Há um vídeo na internet onde mostra isto em 3 dimensões, torna-se extremamente elementar e fácil. Portanto, o sujeito tem 3 anéis separados e vai mostrar como os 3 se articulam com um quarto que ele introduz. E fica o sistema novamente fechado. Estamos, portanto, numa ligação de nós, numa construção borromiana, uma vez que o sintoma passa por cima do simbólico sem nunca o atravessar, passa por trás do imaginário sem nunca o atravessar, e deixa o real por cima, também sem nunca o atravessar. Isto foi adaptado e traduzido por mim da explicação dada neste vídeo, Le Nœud Borromien, dans la névrose et dans la psychose, deste autor que eu aconselho, embora não seja exaustivo, o Dr. Forney Vivot Michel, que é um francês que tem este vídeo interessante no YouTube. Podem daí depois ver, se por acaso percebem francês, ele explica isto muito melhor que eu. Portanto, o que é importante é perceber que o nó borromiano é qualquer coisa de muito complexo, que tem muitas formulações, que estes cruzamentos são todos eles significativos, e o que eu vou voltar a ele com calma para explicar isto melhor, a partir nomeadamente daquele artigo que eu há pouco referi, daquelas 2 autoras brasileiras, que começam com uma trança, mostram a ligação que tem cada um dos fios imaginário, simbólico e real aos outros, ao longo de uma trança, portanto, ao longo de um percurso linear, e depois como eles se interceptam em determinados pontos, em 6 pontos, e isso está muito bem explicado. Não é fácil de explicá-lo só com este sistema introdutório. Meia culpa. Uma excelente explicação também, e volto novamente a tentar explicar melhor, encontramos no dicionário já referido de Dylan Evans, em 2 entradas. Na verdade, precisamos distinguir entre 2 conceitos de Lacan. O sintoma, escrito em francês como sintome, com Y grego e um acento circunflexo no O, e sintoma, que ele inovou, e que nós traduzimos assim, com H. Não existe esta palavra, nem em português, nem em francês. Sintome. Só existe porque, reparem, sintome é uma das muitas habilidades excepcionais da homofonia do Lacan, porque sintome tanto pode ser uma alusão a sintoma, que é o que é, fundamentalmente, mas também pode ser lida como santo homem. Se vocês lerem santome, separarem santo, homem, vocês encontram um santo homem. E aqui há uma alusão a um autor da Idade Média que ele se baseia bastante, de que o Lacan gostava bastante, julgo que era Santo Agostinho. Eu não tenho agora a certeza. Na medicina, o sintoma é um sinal externo, visível, de algo invisível ou em profundidade, a causa oculta da doença que se trata de caracterizar e tratar. Na psicanálise lacaniana, tudo se encontra à superfície. Escreve Evans. É a estrutura clínica do paciente, neurose, psicose ou perversão, que constitui o verdadeiro foco da psicanálise e não os seus sintomas. E assim, o fim da análise deve ser concebido em termos estruturais e não em termos de cura dos sintomas. Notem que o fim da análise eu acentuo aí em maiúsculas, mas creio que é da minha lavra. A psicanálise não é uma terapia, não visa remover quaisquer sintomas, mais comumente neuróticos do analisando. Como escreve Evans, se um sintoma neurótico desaparece, é com frequência simplesmente substituído por outro. E às vezes não é nada emocional. E acrescenta, Lacan segue Freud ao afirmar
que os sintomas neuróticos são formações do inconsciente e que são sempre um compromisso entre dois desejos conflituantes. A originalidade de Lacan reside na sua compreensão dos sintomas neuróticos em termos linguísticos. O sintoma resolve-se inteiramente numa análise da linguagem, porque o sintoma é ele próprio estruturado como uma linguagem. Meus destaques. Na obra de Lacan vai havendo uma elaboração da noção de sintoma ao longo da sua vida de psicanalista e de pensador da psicanálise. Continuando a explicitar os dois conceitos de Lacan, sintoma, sintome e sintome, sintoma. O sintoma é entendido como um significante, não como um índice, tal como a medicina concebe. E Evans explica. Uma consequência desta distinção é que, no que diz respeito à teoria psicanalítica, não existe um significado universal para um sintoma neurótico, uma vez que cada sintoma é produto da história única de um determinado sujeito. Estamos no nível do singular. Apesar das suas aparentes semelhanças, todos os sintomas neuróticos são únicos. Outra consequência é que não existe uma ligação fixa, de um para um, entre os sintomas neuróticos e a estrutura neurótica subjacente. Nenhum sintoma neurótico é por si mesmo histérico ou obsessivo. Por exemplo, o analista lacaniano só pode chegar a um diagnóstico de histeria ou neurose obsessiva identificando a questão fundamental que anima a fala do neurótico. Portanto, no fundo, o conjunto da sua análise. Em 1955, Lacan conotou o sintoma com a significação. O sintoma é por si mesmo, de ponta a ponta, significação, ou seja, verdade que toma forma. Isto é ainda no seminário 2, que são seminários muito à volta da obra do Freud. Os primeiros seminários de Lacan são repensar Freud. Não é? Depois começa a coisa já a mudar, com a introdução cada vez mais importante da questão da linguística. O sintoma é descrito como uma metáfora, em que a carne ou a função é tomada como elemento significante. Portanto, Lacan, no seu processo, vai desmedicamentalizando Freud. Já Freud tinha processado isso, não é? Mas, em relação à sua formação de psiquiatra, como Lacan, um psiquiatra também, mas Lacan leva muito mais longe a desmedicamentalização graças à sua aproximação das ciências sociais e humanas, através da linguística, que foi a grande ciência social e humana dos anos 60 em diante, o linguistic turn, não é? E depois, em relação, evidentemente, com a análise estrutural de Levi-Strauss, não é? Das estruturas elementares do parentesco, que tem tudo muito a ver com as transformações trazidas pela linguística estrutural. Às quais, aliás, sempre se opôs aquele americano muito conhecido, hoje muito idoso, um homem que está sempre a pugnar contra o capitalismo, que é o... Agora esquece-me o nome. Conhecidíssimo. Pois já me lembro. Portanto, em 57 e 58, no seminário 5, La Formation de l'Inconscient, em que aparece o grafo do desejo, o sintoma é considerado já uma mensagem. E em 1961, Lacan prossegue dizendo que o sintoma é uma mensagem enigmática, que o sujeito pensa ser uma mensagem opaca do real, em vez de a reconhecer como a sua própria mensagem. Isto aparece no seminário 8, Le Transfert, a transferência. E Evans conclui esta entrada do seu dicionário assim: a partir de 1962, verifica-se uma tendência gradual na obra de Lacan para se afastar da concepção linguística do sintoma e por uma visão do sintoma como pulgoso, que não pode ser interpretado. Esta mudança conceptual culmina em 75 com a introdução do termo sintome, precisamente com o TH. Portanto, temos uma primeira fase de Lacan, que isto é tudo muito relativo, mas, digamos, uma primeira fase de Lacan, onde Lacan repensa e reformula e está próximo ainda da obra de Freud. Há uma segunda parte, digamos assim, em que é introduzida a questão linguística cooptada de Saussure e, de uma maneira geral, da linguística estrutural, e uma terceira fase, onde isso é integrado, porque nunca se perde nada, mas é integrado numa visão já bastante para além daquilo que a linguística estrutural permite. Ou seja, a linguística do Lacan é uma linguisterie, não é uma linguistique, é uma linguisterie. É uma palavra, mais uma vez, composta de langue, língua, e sterie,
histérica. Ou seja, toda a linguagem humana é uma forma de manifestação da histeria. Não é? Nós somos todos histéricos, dizemos demais, falamos demais. Olha, eu então estou para aqui a falar há que tempos. Portanto, isto é muito importante. Quer dizer, há realmente uma formulação inicial em que Lacan se preocupa em reestruturar Freud, mostrando que muitos estão afastados de Freud e daquilo que está nas entrelinhas de Freud e que lhe dá a ele, Lacan, uma visão muito mais rica de Freud. Uma segunda fase, digamos assim, muito genericamente, em que Lacan vai reestruturar tudo em função da influência do estruturalismo, da linguística, etc. Mas Lacan disse, eu não sou estruturalista porque eu nunca eliminei o sujeito. O sujeito, para mim, embora seja um sujeito vazio, é um elemento fundamental da teoria psicanalítica e da prática da análise, é evidente. E, finalmente, perdão, numa terceira fase, Lacan vai fazer uma obra muito mais original, uma obra que ficou em aberto. Por isso, hoje, imensos lacanianos tentam reestruturá-la, não é? Aquele autor com que eu estou a tentar perceber, não é? Lacan, que é o Christian Fierens, um belga absolutamente excepcional, está a fazer em relação a Lacan quase que o mesmo que Lacan fez em relação a Freud. Ou seja, ele tem um trabalho chamado, aliás, creio que já o publicamos na nossa revista desta associação que estou ligado, para um novo começo da psicanálise, pour un nouveau commencement de la psychanalyse. Ou seja, a psicanálise está viva, não é uma letra morta, não é uma receita. Também no dicionário de Evans, um outro autor, que o próprio Evans diz que atribuiu essa entrada do seu dicionário, que é a entrada sobre sintoma com TH, Luke Thurston, ele próprio um bom teórico, aborda a questão do sintoma com TH. É, portanto, no seminário de 75-76 que Lacan introduz este novo conceito, articulado com o uso da topologia, que se vem sobrepor ao uso da linguística. Portanto, estão a ver, não é? Dá-se, escreve aquele autor, uma transformação radical do pensamento de Lacan, implícita na sua passagem da definição linguística do sintoma, como significante, para a sua afirmação no seminário de 74-75, portanto já nos fins da sua vida, porque ele vem a morrer em 81, de que o sintoma só pode ser definido como a forma que cada sujeito goza, jouit, do inconsciente, ou seja, que goza a partir da sua condição de sujeito que possui algo que nós designamos inconsciente. Na medida em que o inconsciente vai determinar o sujeito. Do sintoma como uma mensagem do inconsciente estruturado como uma linguagem, Lacan passa, portanto, a ver a modalidade particular do gozo de cada sujeito como o seu sintoma. Por isso ele lhe introduz um TH, um modificante. E Thurston continua. O sintoma designa, assim, uma formulação significante para além da análise, um núcleo de gozo imune à eficácia do simbólico. Longe de exigir uma espécie de dissolução analítica, o sintoma é o que permite viver, ao proporcionar uma organização única do gozo, que é sempre diferente de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo organiza o seu gozo de uma maneira peculiar. A tarefa da análise torna-se, assim, numa das últimas definições de Lacan sobre o fim da análise, o identificar-se com o sintoma. Já não é com o sintoma, escrito com Y, mas com o sintoma, escrito com TH. E o mesmo autor especifica. O seminário de 75-76 amplia a teoria do novo romiano, teve sempre em alteração, isso é tão difícil, que no seminário anterior fora proposto como a estrutura essencial do sujeito, acrescentando o sintoma como o quarto anel à tríade do real, do simbólico e do imaginário, atando um nó que ameaça constantemente desfazer-se. Porque o novo romiano é um nó que pode desfazer-se em cada momento, desde que um dos elementos se parta. Ao passo que, no caso de o quarto anel que se liga à tríade do real, do simbólico e do imaginário, torna-se impossível, esse nó já nunca mais se desenlaça. Esse nó não é apresentado como um modelo, mas como uma descrição rigorosamente não metafórica de uma topologia perante a qual a imaginação falha. Uma vez que o sentido, sens, já está figurado no nó, na interseção do simbólico e do imaginário, veja-se agora o slide seguinte, segue-se que a função do sintoma, intervir para fazer nó com o real, o simbólico e o imaginário, está inevitavelmente para além do sentido. E aqui temos, por exemplo, um elemento muito interessante, que é um quarto elemento, não é? Sintoma,
que se vem juntar aos outros a partir deste seminário de Lacan. Portanto, temos aqui, por exemplo, um caso muito elementar de explicação de diferença entre o nó borromiano na psicose, que é um nó que não está ligado, os vários círculos podem separar-se uns dos outros facilmente, não estão unidos, e à direita, com a existência deste elemento, agora fui dizer aqui disparate, com a existência deste elemento, deste quarto elemento, deste quarto nó, não é? Há uma reparação sintomal já com TH. É, por exemplo, aquilo que fez o autor muito conhecido James Joyce. De James Joyce, não é? Quando James Joyce, que era um indivíduo de tipo psicótico, conseguiu, através da sua escrita, introduzir esta ligação que lhe permitia viver normalmente através de uma espécie de sublimação que a sua arte lhe permitiu. Como isso tem acontecido com pintores, tem acontecido. Agora, esse concerto, digamos assim, com um quarto elemento, está aqui especificado precisamente por comparação com aquele. É? Ou seja, é uma ligação diferente dos anéis, é uma ligação diferente até da existência de um quarto anel a ligar os três, mas é uma ligação que se pode aplicar, se lhe pode chamar sintoma com TH, e se pode atribuir aos grandes autores, e não só ao autor que acabei de referir, mas, por exemplo, o nosso Fernando Pessoa, uma pessoa genial, mas ao mesmo tempo um tanto estranho, não é? Portanto, é muito interessante e atrai muito os psicanalistas. A pessoa que escreveu sobre Fernando Pessoa aqui em Portugal, e sob um ponto de vista psicanalítico também, foi o professor José Martim, que é das poucas pessoas que cá em Portugal percebe realmente de Lacan. Concluindo, portanto, esta explicitação do conceito de Lacan. Lacan vai articular este conceito com a figura literária de James Joyce, autor difícil que ele muito admirava desde cedo. Assim, explica Thurston, no seminário de 75-76, a escrita de Joyce é lida como um sintoma alargado, um quarto termo cuja adição ao nó borromiano do RSI permite a coesão do sujeito. Confrontado na sua infância com a não-função ou ausência radical, carência do nome do pai, que dá às pessoas, ou daria às pessoas, uma determinada ordem que lhe permitiria viver com neuróticos, Joyce conseguiu evitar a psicose ao utilizar a sua arte como suplência, chama-se mesmo assim, suplência, ou substituição, como um cordão suplementar no nosso objetivo. O texto joyciano, nomeadamente um livro que toda a gente considera que é impossível ler, eu francamente também nunca tentei, até porque não conheço nenhuma tradução portuguesa, é capaz de existir, nomeadamente no Brasil deve existir, porque existe muita coisa, mas o Finnegan's Wake é um autêntico delírio, segundo as pessoas que o descrevem e referem, em que o Joyce se libertou completamente, não é, das normais regras da escrita de uma ficção e, digamos, aquilo serviu-lhe como uma forma de cura, de algum modo. Ele conseguiu encontrar, através da sua escrita, que atinge o seu culminar no Finnegan's Wake, encontrou nessa forma de escrita uma capacidade de unir os anéis e de os manter em coesão, de maneira a poder aguentar-se na linguagem simbólica que todos os dias é necessário termos, porque nós não podemos viver só da escrita, mesmo que sejamos Joyce. Não é? Precisamos de viver a linguagem do senso comum, do dia a dia, que nos permite relacionarmos com os nossos semelhantes. Portanto, uma reformulação destrutiva da mesma como sintoma, a invasão da ordem simbólica pela juição-se privada do sujeito. Um dos trocadilhos de Lacan, já há bocado me referi, santome, se for dividido, é igual a santo homem. Implica este tipo de autocriação artificial. Para Lacan, explica Thurston, a topologia não é uma representação, mas uma forma de escrita, uma praxis que visa figurar aquilo que escapa ao imaginário. Nessa medida, em vez de um objeto teórico ou caso, Joyce torna-se um santome, um homem santo, ou seja, um homem normal, exemplar,
um grande escritor, um escritor fantástico, ao recusar qualquer solução imaginária, foi capaz de inventar uma nova forma de usar a linguagem para organizar o seu gozo, para organizar a sua vida. Voltando agora a analisar o livro de Zizek de 1989, De Volta ao Futuro, onde Zizek alude aos romances de ficção científica, em que se dá um movimento circular, um paradoxo, que consiste numa viagem para o futuro, e depois invertemos a direção do tempo, viagem para o passado, que não é apenas uma ilusão, percepção subjetiva de um processo objetivo que ocorre na chamada realidade. Trata-se de um estado interno, que já assenta o eu, um componente interno do próprio processo dito objetivo. Só através desse desvio adicional é que o passado em si, a situação objetiva, se torna retrospectivamente ou retroativamente o que sempre foi. É novamente a mesma situação que eu há pouco referi, que é o elemento fundamental desta rubrica de volta ao futuro. Não é? Ou seja, o futuro não é uma coisa que está aí à nossa frente e que nós podemos adivinhar ou tentar de algum modo planear, como agora é tão típico na sociedade capitalista, etc. O futuro é sempre uma projeção, não é? Mais ou menos imaginária, mais ou menos fantasiosa, que cada um de nós faz a partir de elementos do seu passado que traz à presença do presente. O paradoxo fundamental está nisto. O sujeito é confrontado com uma cena do passado em que quer interferir para a modificar e verifica que só pela sua interferência é que a cena do passado se torna o que sempre foi. Desde o começo, a interferência dele esteve abarcada, incluída. A ilusão inicial do sujeito consiste simplesmente em esquecer-se de incluir na cena o seu próprio ato, isto é, em não considerar que isso conta, que é contado, e que no contado está o contador. Portanto, entre a verdade e o equívoco, o desconhecimento, existe uma relação pela qual a verdade emerge, literalmente, do equívoco. Ou seja, é através de uma realidade, de algum modo, equivocada. Se lerem no Zizek, ele explica isso com histórias, várias histórias, onde o sujeito tenta voltar ao passado e depois tenta passar do passado para o futuro, em romances de antecipação científica, e fica numa situação complicada porque isso não é como acontece nos romances de investigação científica ou de projeção dos conhecimentos enfim, científicos que permitiria uma espécie de máquina do tempo, etc. Não. Por isso, está aqui o Zizek a dizer, a transferência é uma ilusão, mas o importante é que não podemos contornar essa ilusão e buscar diretamente a verdade. A verdade em si é constituída através da ilusão que é própria da transferência. A verdade surge do equívoco. Por isso é que o Lacan tem aquela célebre frase em francês, les non-dupes errent. Os não parvos, os espertos, os inteligentes, erram. Les non-dupes errent. Porquê? Porque é necessário, de algum modo, entregar-nos a esta dinâmica dialética entre o passado e o presente. É necessário entregar-nos ao improviso, que isso nos obriga permanentemente. É necessário não sermos demasiado previstos, como hoje em dia é tão celebrado, não é? As pessoas que têm empresa, etc., todo o capitalismo é forjado em termos de uma espécie de colonização do futuro. Não é? O capitalismo é baseado numa colonização do futuro. Essa colonização do futuro é um equívoco. Isso é que também o próprio sistema capitalista, que é mundializado e não conhecemos outro, porque nunca conhecemos outro sistema que funcionasse, infelizmente. Os outros foram todos um fracasso, mas a verdade é que é baseado nesse equívoco de pensar que podemos planear o futuro. O mesmo acontece, por exemplo, no muito conhecido mito de Édipo, já invocado por Freud. Como sabem, a tragédia grega clássica sobre um rei de Tebas, destinado pelo oráculo de Delfos a matar o pai, Laio, e a casar-se com a mãe, Jocasta, o mito de Édipo. Tentando escapar do destino, Édipo acaba cumprindo-o inconscientemente, tornando-se um símbolo trágico do destino e autoconhecimento, eternizado por Sófocles e posteriormente usado por Sigmund Freud para definir o complexo de Édipo. Os principais pontos, muito resumidos no mito: a profecia e o abandono. Estou aqui a utilizar novamente a inteligência artificial da Google.
muito útil nisto. Laio e Jocasta, reis de Tebas, recebem a profecia, e sabem como os reis davam importância a isso, de que seu filho os mataria. Assim, para evitarem isso, eles abandonam o bebê com os pés amarrados no monte Citerão, cordilheira montanhosa da Grécia, mas ele é salvo e adotado pelo rei de Corinto. Ao crescer e ouvir rumores sobre o seu destino, Édipo foge de Corinto. No caminho para Tebas, encontra na estrada um sujeito que ele não sabe que é seu pai. E esse sujeito, exige-lhe uma disputa, puxa da espada. E o Édipo puxa também da espada e mata o pai, sem o saber, mata o Laio. Ao chegar a Tebas, decifra o enigma da esfinge, que aterrorizava a cidade, devorando quem não resolvesse o seu enigma. Por exemplo, qual é o ser que tem 4 patas de manhã, 2 à tarde e 3 à noite? E o Édipo respondeu à esfinge, é o ser humano. Porque em bebê ele vai a 4, patinha pelo chão, não tem capacidade de se colocar de pé. Em adulto ele vai com as suas 2 pernas, normalmente. E em velho tem que usar um terceiro elemento para se suportar equilibrado a andar, que é a bengala. Portanto, ele consegue resolver o enigma com que a esfinge andava a aterrorizar a cidade. Mas a esfinge é muito maléfica e nunca se revela definitivamente a ninguém. Daí que esteja lá no Egito, à porta das pirâmides, e Hegel tenha dito que os enigmas que são para nós os dos antigos egípcios eram também já enigmas para os antigos egípcios. Casamento e tragédia. Como recompensa de derrotar a esfinge, o Édipo, que apenas tinha matado um indivíduo que o tinha desafiado na estrada e tinha-se defendido, como era natural, torna-se rei e casa-se com Jocasta, que era aquilo que os habitantes da cidade davam em reconhecimento por ter libertado a cidade daquele horror da esfinge. E ele casa-se, portanto, com a rainha viúva Jocasta, cumprindo a profecia. Após anos de reinado e de terem vários filhos, há uma peste que atinge Tebas, e a investigação revela a verdade. Ao descobrir que casou com o próprio filho, Jocasta suicida-se e Édipo agarra-no em 2 bicos de metal e perfura os olhos, em desespero. E encontramos a mesma estrutura no mito de Édipo. É profetizado ao pai de Édipo que o seu filho matará e casará com a mãe dele. E a profecia realiza-se, torna-se realidade, através da tentativa do pai de a iludir. Portanto, é a própria tentativa de iludir a profecia que leva ao seu cumprimento. Ou seja, Édipo, se não tivesse sido abandonado, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Portanto, há aqui qualquer coisa de trágico. Abandona-se, qualquer coisa não, é mesmo uma tragédia. Abandona o seu pequeno filho na floresta e assim Édipo, não o reconhecendo, quando o encontra 20 anos mais tarde, mata-o. Por outras palavras, a profecia torna-se realidade pelo facto de ser comunicada às pessoas que ela afeta e através da tentativa de cada uma delas a iludir. Uma pessoa conhece antecipadamente o seu destino, portanto, no fundo, conheceria o seu futuro, tenta evitá-lo, tenta programar o seu futuro de maneira a fugir dele, não é? Que é o grande mito que hoje temos, não é? Programar para conseguirmos nos chafar todos aqueles problemas que nos atormentam, e é através desta mesma tentativa que o destino se vai realizar, que a profecia se vai realizar. Sem a profecia, o pequeno Édipo viveria feliz com os seus pais e não haveria qualquer complexo de Édipo. Ora bem, nós estamos a chegar ao fim, eu vou apenas talvez utilizar mais este slide, em que novamente falo abordo, com auxílio de Zizek, aqui o tema da repetição na história. Entramos aqui num dos aspectos mais interessantes do livro de Zizek. Eu sou uma pessoa licenciada em História, sempre muito por História, continuo a interessar-me muito pela teoria da História, e eu vou tentar passar para aqui, que é para não tapar o meu texto. Entramos num dos aspectos mais interessantes do livro de Zizek. Ele começa por nos dizer que a estrutura temporal que nos interessa aqui é tal que é mediada pela subjetividade. O engano, falha, erro ou equívoco subjetivo surge paradoxalmente antes da verdade em relação à qual o designamos como erro, porque essa própria verdade só se torna verdadeira através do erro.
para usar um termo hegeliano, pela mediação. Só através da mediação é que se torna verdade aquilo que parecia ser um erro. Essa é a lógica da astúcia inconsciente, não é? Aquilo que o Hegel chamava a astúcia da razão. Tem uma expressão em alemão, mas eu não sei alemão. Essa é a lógica da astúcia inconsciente. A maneira de o inconsciente nos enganar. O inconsciente é um equívoco inadvertido. Uma equivocação, como creio que dizem em brasileiro. Deixamos escapar que o nosso ato já faz parte do estado de coisas para o qual olhamos, que o nosso erro faz parte da própria verdade. Nós não poderíamos, de certo modo, ter deixado de errar para reconhecer mais tarde que erramos e reconhecer mais tarde que o caminho poderia ter sido outro. Mas é tarde demais para isso. A ilusão inerente à transferência está na mesma lógica. A verdade de um sintoma é o produto de uma série de delírios, digamos, que o analisado vai produzindo oralmente na série de sessões. Toda essa série de sessões parece uma espécie de loucura, não é? Um delírio constante. Uma pessoa paga dinheiro, vai ser ouvido por uma pessoa que está ali a ouvi-lo e depois vai para casa sem ter nenhum diagnóstico. Não é? Certas pessoas não estão preparadas para isso. Mas é precisamente esse equívoco, essa não relação, essa relação especial, que é uma não relação, que é uma relação entre o oral, entre a metonímia que o sujeito pronuncia na sua análise e o silêncio esfíngico do sujeito suposto saber, ou seja, do analista, é essa relação que cria no sujeito que está em análise, retroativamente, uma capacidade de lidar com os seus problemas, no fundo, com os seus sintomas. Portanto, a verdade decorre paradoxalmente desse equívoco. Há uma lógica do erro como condição da verdade. Quem nunca errou, nunca pôde ter noção de ter encontrado alguma verdade. Isso é um ponto muito importante para responder aos céticos que pensam sempre que ainda não é o momento apropriado para atuar. Estão sempre a procrastinar. Procrastinar, não é? Como se diz. Servem-se disso como justificação para o seu não fazer. Não compreendendo que fazer algo é preciso primeiro passar por uma série de tentativas falhadas. O sujeito é constituído pelo seu fazer-dizer. Não está antes ou acima da sua atuação. Por exemplo, o monitor deste curso nunca estaria preparado para o iniciar se eu não me tivesse atrevido a cometer, por assim dizer, este atrevimento, este erro de vir aqui tentar explicar Zizek. Eu nunca teria passado de uma compreensão muito mais elementar de Zizek do que aquela que agora tenho. Por hoje agradeço-vos a vossa atenção e creio que é suficiente, ficando para próximos dias, ou melhor, para a próxima sessão em junho, não é? Onde voltaremos a encontrar-nos, e estou sempre ao dispor, embora não responda logo, como alguém aqui sabe, estou sempre ao dispor para receber por mail as vossas impressões, as vossas dúvidas, as vossas questões, as vossas críticas, e quando tiver um pouco de tempo mais disponível, mais tranquilo, eu irei precisamente responder. E peço desculpa por fazer dessa forma diferida. Então, muito boa noite a todos. Boa noite. E despeço-me assim. Boa noite. Boa noite. Tchau, Vitor. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite.